e fizemos aqui um culto, depois nós oramos, e após o culto da pedra fundamental nós começamos a obra, e tudo foi para a honra e glória do nosso Deus. Deus, Ele está nos dando recurso até aqui, e a obra de Deus, o Senhor Deus, começou aqui neste lugar. O Senhor Deus, Ele vai concluir essa obra aqui neste local, porque eu creio que o nosso Deus, Ele vai nos dar condições para nós terminarmos a obra, edificarmos o restante que está faltando em bolso. Nós temos que colocar aqui o piso, fazer o batistério, também nós vamos ter que colocar janelas, depois grades. Eu creio que o nosso Deus, Ele vai nos dar condições, porque a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Nosso Deus, tudo é dele, tudo pertence a Ele, e em nome de Jesus, Deus vai nos dar condições para nós terminarmos aqui este tempo. A Deus toda a honra e toda a glória e todo louvor. Abra sua Bíblia em Mateus 7, versículo 13 e 14. Esta noite, irmãos, queremos falar sobre os dois caminhos, Dois caminhos. Interessante, irmãos, que na Bíblia Deus sempre Ele deixa duas alternativas para as pessoas, duas escolhas para o ser humano. Deus sempre deixou duas. Deus, Ele deu livre arbítrio ao homem, o direito do homem escolher. O homem escolhe bênção ou maldição, ou vida ou morte. O homem escolhe o bem ou o mal. Deus sempre deixou duas alternativas. Deus deixou sempre para o homem escolher. E interessante, irmãos, que o Senhor Deus, Ele não mexe no nosso livre-arbítrio. Ele deixou para o homem escolher. E Deus, Ele quer que o homem escolha bênção e não maldição. Mas nós vivemos num mundo em que a humanidade ela está escolhendo maldição. Há tantas pessoas que estão escolhendo tantas coisas que não agradam a Deus, estão morrendo no pecado, estão sendo escravizadas pelo inimigo, e quando elas morrem sem salvação, sem vida eterna, por causa da escolha. E nesta noite nós vamos falar sobre os dois caminhos. Vamos nos pôr de pé e vamos fazer leitura apenas desses dois versículos. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz o homem à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Amém. Podemos assentar. Soberano e eterno Deus, fale aos nossos corações. Usa o teu servo como canal de bênção, como uma ferramenta viva em tuas mãos. Nós oramos, e oramos em nome de Jesus, e pedimos ao Senhor, se há alguém aqui nesta noite que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus, que esta noite o Senhor venha salvar vidas. Espírito Santo de Deus, convence vidas aqui do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Jesus, salva vidas aqui nesta noite. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é os dois caminhos. Os irmãos sabem que existem dois caminhos. Na introdução da mensagem eu já disse que Deus sempre deixa duas alternativas para a pessoa escolher. Ou o homem escolhe bênção ou maldição. E interessante, irmãos, que a humanidade ela está escolhendo maldição. O homem ele está escolhendo sempre aquilo que não agrada a Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus. E o homem deveria escolher bênção para a sua vida e não maldição. Deus deixou, irmãos, o livre-arbítrio para o homem. O homem ele tem que fazer a escolha. E Deus não mexe no livre-arbítrio do homem. Deus ele não chega para o homem e fala assim: você tem que me aceitar, você tem que me aceitar. Ele não força ninguém. Deus ele deixou o livre-arbítrio, o homem escolher. Ou o homem escolhe o bem, ele vai ser abençoado por Deus, se ele escolher o bem. Se ele escolher o mal, ele vai ser amaldiçoado.
Se o homem escolhe bênção, ele vai viver uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida abençoada por Deus. Mas se ele escolher maldição para a sua vida, ele vai viver uma vida atribulada, uma vida de tristeza, uma vida de choro, uma vida, que ele e a sua família vai ser uma família sem estrutura, sem paz, sem a bênção do Senhor. E nesta noite, irmãos, queremos falar sobre os dois caminhos. E sobre os dois caminhos, nós queremos falar também sobre a escolha. Durante a trajetória da sua vida, você vai sempre fazer escolha. Quando você nasce, você já começa a fazer escolha, depois dos seus primeiros anos de vida, E sempre na sua vida você vai fazer escolha. A criança, quando ela tem uns 12 anos, ela já faz algumas escolhas. Pai, mãe, eu quero estudar naquele colégio. Aquele colégio que eu gostei. Meu pai fala, então filha, você vai estudar nesse colégio. Por quê? O filho escolheu o colégio. Aí a criança vai crescendo um pouco mais, aí pega a idade aí de 16, 17 anos, já escolhe o namorado, O namorado, a escolha, é coisa que acontece, o natural da vida. Depois a criança, o jovem, ele vai envelhecendo um pouco mais, aí ele tem que fazer mais escolha. Qual faculdade eu vou fazer? E ele vai escolher. Aí aquele jovem, ele chega no momento da vida que ele vai escolher, aonde ele vai, trabalhar, qual o seu emprego, com quem o jovem vai se casar, tudo é escolha. Mas chega um momento da vida que todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele precisa também de fazer uma escolha em receber Jesus no seu coração, em aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas infelizmente, irmãos, o versículo 14 diz: poucos há que aí encontrem, Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Interessante, irmãos, que essa escolha, de o homem escolher Jesus, o homem aceitar Jesus, o homem dizer para ele, para a sua família: hoje eu quero Jesus, eu quero fazer um encontro com o Senhor Jesus, eu não quero ser mais criatura, mas eu quero ser nova criatura, eu quero tomar uma decisão, que essa decisão vai ser bênção para a minha vida e para toda a minha família. E a decisão que o homem faz é qual decisão? Em receber Jesus. Este homem que aceita Jesus, que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele vai viver uma vida feliz aqui na terra, porque ele escolheu Jesus, e a vida dele vai ser uma vida abençoada neste mundo. E quando este homem ele partir para a eternidade, ele vai viver no céu e no céu por toda a eternidade. Mas quem não escolhe Jesus? Quem escolhe viver neste mundo de qualquer maneira, o final dele também, ele vai ter uma vida eterna. Mas uma vida eterna, irmãos, longe de Deus. Ele vai viver aqui neste mundo sem bênção do Senhor. Ele vai viver aqui neste mundo uma vida de trevas, uma vida de maldição, uma vida às vezes sem paz, uma família sem estruturada. E quando este homem ele partir para a eternidade, a Bíblia diz que existe dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. E quem escolhe o caminho largo, o final deste caminho, a Bíblia diz que as moradas daqueles que não aceitaram Jesus, o destino final é um lugar de tormento eterno, é um lugar que o bicho não morre, e esse local se chama, este lugar, inferno. E Deus não preparou para o homem o inferno, Deus preparou para o diabo e os demônios que se rebelaram contra Deus. Deus preparou para a igreja o céu, lindo céu. E nessa noite, irmãos, queremos falar sobre esses dois caminhos. Igreja, existe dois caminhos para a eternidade. Qual você tem escolhido? Dois. Para a eternidade, o caminho estreito leva à eternidade com Deus, e o caminho largo também leva à eternidade sem Deus. A Bíblia diz que quem for para o céu vai viver eternamente com Deus.
E quem for condenado vai viver eternamente num lugar que o bicho não morre, um lugar que Deus preparou para o diabo e os demônios, não para homens. Mas o homem precisa de escolher. E existem, irmãos, dois caminhos. E esses dois caminhos o Senhor Jesus ele deixou neste mundo para o homem escolher. Deus ele não quer que nenhum homem escolha o caminho largo, mas o livre-arbítrio que Deus deu ao homem, o homem escolhe. Há quantas pessoas, irmãos, que a gente vê neste mundo de pecado, nas drogas, nas trevas, na prostituição, nos vícios, sendo escravizada pelo inimigo de nossas almas, e quando essas pessoas, elas morrem sem Jesus, o destino final, diz a Bíblia, que é um lugar de fogo e enxofre. Deus não quer que nenhum homem vá para este lugar. Deus ele fez o céu para você, para você, para você, para mim, para todos nós. Deus não fez o inferno para homens, ele fez para o diabo e os demônios que se rebelaram contra Deus e foram expulsos dos céus. Irmãos, o caminho largo, seu destino, irmãos, a Bíblia diz que é um lugar de sofrimento eterno, é um lugar, irmãos, que Deus disse que lá o bicho não morre, é um lugar, o inferno é um lugar de tormento, é um lugar que o fogo não se apaga. E este caminho largo, Deus ele não quer que nenhum homem vá para este lugar. Existem duas realidades, irmãos, o céu e o inferno são realidades. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: o céu não é realidade, não existe. Existe o céu. E o inferno também existe. O céu e o inferno são duas realidades, então são dois lugares. O céu Deus preparou para os salvos, para os anjos que não rebelaram contra Deus. O céu é o lugar que Jesus está, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O céu é o lugar que nós que somos salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós iremos morar neste lugar, o céu. E o céu é o lugar que a Bíblia diz que existe, irmãos, um rio de água cristalina, que ele jorra do trono de Deus, a nascente é no trono de Deus. O céu, irmãos, é o lugar que a Bíblia diz que existe uma árvore, a árvore da vida, que as folhas dela é saúde para a nação. O céu é o lugar que nós vamos morar, que a Bíblia diz que lá não precisa de ninguém pagar energia, porque a energia é o próprio Deus, e a lâmpada do céu é Jesus, e por toda a eternidade lá não haverá noite, só dia. No céu não haverá maldição, no céu não haverá sofrimento, no céu não haverá tristeza. No céu, irmãos, a Bíblia diz que nenhum pecado entrará no céu, mas entrará no céu aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Mas o inferno também é uma realidade, irmãos. O inferno, irmãos, o inferno, já falei aqui, que é um lugar de tormento. O inferno, de tormento, é um lugar que o bicho não morre. O inferno, irmãos, é um lugar que a Bíblia diz que o Senhor preparou para o diabo a morte e o diabo vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. E o inferno é um lugar, irmãos, que os demônios que se rebelaram contra Deus vão ser lançados lá. Mas o inferno Deus não fez para mim e para você, não. Deus não fez o inferno para o homem. Deus ele fez o céu para o homem, mas Deus deixou para a humanidade escolher o livre-arbítrio. O homem ele escolhe bênção e ele vai viver uma vida feliz e vai viver na eternidade no céu. Mas se o homem ele escolher maldição, ele vai viver num local de tormento eterno, que é o inferno. Um lugar que o fogo não se apaga, que o bicho não morre, e por toda a eternidade, o tentador, o acusador, o diabo, ele vai estar lá no inferno, atormentando, vai estar por toda a eternidade, tentando, atormentando, fazendo a pessoa sofrer ainda mais no inferno. Mas eu quero dizer para você, irmãos, o Senhor Jesus, ele fez para você o céu, o caminho estreito, ou seja, o céu,
é um lugar de gozo, de vida eterna, um lugar de delícias mil, que Deus preparou para nós. E aonde você vai passar a eternidade? No céu ou no inferno? Onde você vai passar a eternidade? Eu creio que a igreja do Senhor Jesus, ela vai passar a eternidade no céu. Você vai morar no céu. A sua família irá morar no céu. Os seus filhos irão morar no céu. Eu creio que nós iremos morar no céu. A noiva do Cordeiro, ela vai morar no céu. Em breve, irmãos, o noivo, ele vai descer entre as nuvens dos céus, e o noivo, ele vai mandar tocar as trombetas vão ser tocadas, o Senhor Jesus, ele vai descer, e ele vai juntar os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, os 4 ventos da terra, diz a Bíblia. Ele vai juntar os escolhidos de todas as nações, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados ao Senhor Jesus, e creram que o Senhor Jesus salva, que o Senhor Jesus é o seu Salvador. Todos esses irão subir para o céu e morar eternamente com o Senhor Deus dos céus. Amém. E esse dia está próximo, irmãos, o dia em que a igreja irá subir. E quando a igreja ela deixar essa terra, e quando a igreja do Senhor Jesus ela subir, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Vai ser muito bom, irmãos. Como que eu anseio por este dia, como que o meu coração ele deseja este dia em que o Senhor Jesus descerá com um exército de anjos. A volta do Senhor Jesus será gloriosa com os sinais, gloriosa porque ele voltará com um exército de anjos, milhões de anjos entre as nuvens dos céus, e todos os povos verão o Filho do Homem, todos os povos verão o Filho de Deus. Os japoneses verão o Senhor Jesus entre as nuvens dos céus, os brasileiros verão o Senhor Jesus entre as nuvens dos céus, os americanos, os asiáticos, os europeus, a América, todos os povos, tribos, nações verão o Filho de Deus entre as nuvens dos céus. E este dia está próximo. Mas, irmãos, este dia é um dia que eu almejo, que eu desejo, que o meu coração ele espera por este dia. E se o Senhor Deus me der a oportunidade de estar aqui na terra e participar do arrebatamento, eu estiver vivo, no meu corpo, os irmãos que estiverem vivos também, o seu corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. Você vai deixar essa matéria, esse corpo corruptível, e vai se revestir do corpo celestial, do corpo incorruptível, e nós vamos morar eternamente com o Senhor dos céus. E os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que estiverem na sepultura, que morreram com Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que este dia ele está próximo, e nesta noite Deus ele te dá oportunidade para você escolher. O céu é um lugar de alegria, de gozo eterno, um lugar que Deus preparou para a humanidade. E você que está aqui nesta noite, neste santuário, nesta igreja, tome uma decisão em aceitar Jesus, em crer no Senhor Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A decisão, irmãos, em aceitar Jesus é a decisão mais importante da vida do ser humano. A decisão mais importante. A decisão mais importante na minha vida não foi quando eu casei, mas eu casei bem casado, minha esposa é uma bênção, mas não foi a mais importante. Não foi a decisão mais importante na minha vida, não foi quando eu comprei a primeira moto, não foi quando eu fiz a minha casa, decidi fazer uma casa e fiz, não. A decisão mais importante da minha vida foi aos 9 anos de idade, quando eu recebi Jesus. Pastor Heitor fez uma mensagem, eu era criança, e ali recebi Jesus, aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, fui batizado, e depois de batizado, fui arrolado a hall de membro da igreja de Cristo Jesus.
Essa foi a decisão mais importante, porque eu escolhi o caminho estreito, o caminho largo. Eu não escolhi ele porque eu não queria maldição para a minha vida, eu não queria trevas para a minha vida, eu não queria morte eterna para mim, mas eu queria vida eterna. Eu sempre desejei estar com Cristo Jesus na eternidade, e com 9 anos, a melhor escolha da minha vida foi esta: aceitei Jesus. Eu irei morar no céu, lugar de alegria eterna, de gozo eterno, e os irmãos também irão morar lá, no céu e no céu. O céu é um lugar de gozo. Quando, irmãos, você chegar no céu, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, na recepção. Aqui na recepção da igreja sempre está o Zé Antônio, o irmão Jacinto, né? A irmã Leite, o irmão Rafael recepcionando os irmãos, e outros irmãos estão sempre recepcionando os visitantes. Mas na recepção do céu, eu creio que vai estar o Senhor Jesus, e ele de braços abertos vai dizer para nós: vinde a mim, bendito meu Pai, possuís por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele vai dizer: o vinde a mim, bendito meu Pai, para quem escolheu o caminho estreito, para quem escolheu vida eterna, para quem escolheu salvação. Mas para aqueles que não escolheram vida eterna, escolheram o caminho largo, o inferno, irmãos, é um lugar de tormento eterno, de sofrimento eterno. É um lugar que Deus não preparou para o homem, preparou para o diabo e a morte e os demônios. Mas Deus preparou este inferno para o diabo, não para homens. E quando aqueles que não receberam Jesus chegar lá, diante do grande tribunal de Deus, o Senhor Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Senhor, por que o Senhor não me conhece? Meu filho, eu te dei a oportunidade por muitos e muitos anos, e por muitos anos eu te dei a oportunidade. Os pregadores, os pastores, evangelistas, os missionários, os membros da igreja pregaram o evangelho para você, e você endureceu o seu coração. Você não quis abrir o seu coração, você não quis tomar a decisão mais importante da sua vida, e por este motivo, por você não aceitar a mim, Jesus, como Senhor e Salvador de sua vida, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aquele dia, irmão, vai ser um dia triste para aqueles que escolheram o caminho largo. Para quem escolheu o caminho largo, infelizmente, irmãos, as pessoas estão no caminho largo. Você prega para as pessoas. Para muita gente eu tenho pregado, e quando eu faço o apelo, muitos dizem assim: eu quero, ainda não, eu estou muito novo, eu não quero ainda aceitar Jesus. Morre criança, adolescente, jovem e adulto. Morre criança também. Às vezes você é um jovem, está achando: não, eu vou viver ainda 80, 90 anos. A vida é um vapor. A vida, irmãos, ela é passageira, né? A vida é passageira. Se nós deixarmos para amanhã a decisão mais importante de nossas vidas em aceitar Jesus, amanhã pode ser tarde demais. Aquele homem, irmãos, que o Senhor Jesus disse para ele, o homem rico, né, insensato, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Aquele homem rico e insensato, ele tinha muita riqueza. Os seus celeiros velhos tinham derrubado todos, edificou celeiros novos, casas novas, grandes, e ele disse assim para a sua alma: você tem muita riqueza eu tenho, alma, come, bebe e folga-te. E ele disse assim para os seus empregados: vamos edificar casas novas, celeiros novos, e vamos pegar tudo que eu produzi nas minhas hortaliças, nas minhas plantações, e vamos depositar, e eu vou ter comida para muitos e muitos anos. Aí o Senhor Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, você está no caminho largo. Esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Louco, você tem que tomar uma decisão. O Senhor Deus disse para o rico insensato: e escolhei hoje o caminho estreito, escolhei hoje vida eterna para você. Louco, amanhã não te pertence. Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Irmãos, um dia nós vamos chegar no céu, a igreja do Senhor Jesus,
E a Bíblia diz que nós vamos viver eternamente com Ele no céu. Mas quem não recebeu Jesus também vai viver num lugar de tormento eternamente, porque não receberam Jesus. E este Evangelho, irmãos, ele tem sido pregado há 2024 anos, que este Evangelho foi pregado pelo Senhor Jesus desde a sua infância até os 30 aos 33 anos. Ele pregou o Evangelho, depois os seus discípulos pregaram o Evangelho no século I, e após os seus discípulos também morrerem, a igreja do Senhor ficou aqui na terra pregando o Evangelho no século II, século III, século IV, século V. O apóstolo Paulo pregou o Evangelho à Europa, e muitos europeus se converteram, e o Evangelho cresceu e tem crescido. A igreja do Senhor tem avançado e nunca recuada, ela está só avançando, ela não recuou durante esses milênios durante os milênios que já a igreja existe, 2 milênios, que a igreja está na face da terra pregando o Evangelho. A igreja só avançou, a igreja só pregou o Evangelho, anunciou as boas novas e não recuou. E nós vamos continuar avançando, irmãos, porque há muitas vidas a serem salvas, há muitas pessoas que estão aí no caminho largo, pessoas que a matéria, o dinheiro, a vida materialista, aqui neste mundo, a fama, o sucesso, o dinheiro, tem prendido muitas pessoas aqui neste mundo. Elas estão presas neste mundo, e muitas pessoas às vezes não aceitam Jesus, irmãos, porque eu sou muito rico, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Pessoas ricas, pessoas que têm muito compromisso. Eu sou uma pessoa muito famosa, eu não tenho tempo para ir à igreja. Eu sou uma pessoa, que sou um grande político, não tenho tempo para ir à igreja. Irmãos, mas quando partir para a eternidade, chegar no destino final, aí vão se arrepender. Por quê? Porque quando a Igreja Batista da Capelinha pregava, eu não aceitei Jesus? Por que quando o pastor André, pastor Ailton, pastor Silvio, irmão Antônio Augusto, irmão Jonas, irmão Timião, os irmãos que pregam na igreja pregaram, por que eu não aceitei Jesus? Aí já vai ser tarde demais. A Bíblia fala, irmão, sobre o rico e Lázaro. Os dois viviam na terra. Lázaro era um mendigo que comia das migalhas na mesa do rico, e o rico tinha uma vida luxuosa, tinha uma vida, tudo ele tinha tudo do bom e do melhor. Talvez a carruagem da sua época era melhor, talvez as roupas eram melhor, comida melhor, tinha tudo, riquezas, talvez fazendas. E Lázaro não tinha nada. Lázaro, quando caía um pouquinho de comida na mesa daquele rico, ele pegava e comia aquela comida, as migalhas que caíam da mesa do rico. E morreram os dois. Um andou no caminho estreito e foi para o céu, Lázaro. E o outro, que é o rico, morreu, andou no caminho largo e foi para o Hades. Um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o Hades. Seio de Abraão, irmãos, não é nada mais, nada menos que o céu. Quem aceita Jesus vai para o céu. Hades é o inferno. Quem não aceita Jesus vai para o inferno. Então, enquanto, irmãos, nós estamos aqui neste mundo, vamos tomar a decisão certa. Vamos aceitar Jesus. Escolha hoje. Faça uma decisão certa, uma decisão acertada. Não escolha o caminho errado. Não escolha o mal para a sua vida. A Bíblia fala sobre homens que escolheram viver com o Senhor Jesus. Eles escolheram viver no caminho estreito, e quando eles morreram, tem um desses homens aqui que não morreu. Todos eles nós vamos encontrar eles no céu. Primeiro, Enoque. Enoque escolheu andar com Deus. Ele disse assim: eu quero andar no caminho estreito, não vou andar no caminho largo, no caminho de trevas, no caminho de morte eterna. Vou andar no caminho estreito, no caminho apertado. E Enoque, irmãos, ele andou tanto com Deus que o Senhor Deus falou assim: Enoque é um santo homem. Enoque, ele anda no caminho estreito, não faz nada de errado, não peca, não me desobedece. Eu vou transladar o Enoque, transladou Enoque. E Enoque e Elias são as duas testemunhas que vão descer na terra. Eu já ouvi uns pastores dizer que é Moisés. Não, Moisés morreu no Monte Nebo. Essas duas testemunhas não morreram, Moisés morreu. Enoque e Elias são as duas testemunhas que vão descer aqui na terra. Enoque escolheu andar com Deus, escolheu o caminho estreito. Outro nome, Josué, escolheu. Vocês querem escolher hoje
a quem vocês devam servir, Josué capítulo 15, versículo 24, né? Ó, hoje eu faço a escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele fez o quê? Ele escolheu o caminho estreito. Ele escolheu. No mundo a gente precisa, irmãos, de escolher, fazer escolha. Josué escolheu: ó, vocês querem servir os deuses amorreus, os deuses heteus, os deuses jebuseus? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou servir outros deuses, nem Baal. Eu vou servir ao Senhor. Eu escolhi, eu e a minha família vamos andar no caminho estreito, vamos servir ao Senhor. Eu escolhi o Senhor para a minha vida. E Josué, irmãos, porque ele foi abençoado por Deus. Também, irmãos, os discípulos do Senhor Jesus, eles escolheram seguir a Jesus. O Senhor Jesus disse: segue-me, Mateus. Mateus deixou o melhor emprego da época, funcionário público, né, pastor André? Vou seguir Jesus. Lucas, segue-me. Meu consultório, o melhor consultório da época, sou um bom médico, um bom especialista. Deixou tudo, vou seguir Jesus. Pedro, Tiago e João, vocês estão pescando peixes? Segue-me. Senhor, vou deixar minhas redes. Vocês, a partir de hoje, vocês deixaram as redes, né? Vocês vão pescar almas, homens, para o reino de Deus. E eles seguiram Jesus, né? Eles escolheram seguir Jesus, deixaram as redes, né? Nós vemos que todos os discípulos, os 12 discípulos, eles deixaram tudo e seguiram o Mestre Jesus. A humanidade sempre teve que fazer escolha. Tem que escolher. Escolha hoje o caminho estreito para a sua vida e viva uma vida de paz, uma vida de alegria aqui na terra. E quando você partir para a eternidade, se você escolher Jesus, se você escolher o caminho estreito, você irá morar no céu e do céu. Não escolha o caminho largo, não escolha o caminho de morte, não escolha o caminho de trevas, não escolha a maldição para você e sua família. Escolha nesta noite o caminho estreito e escolha Jesus. Escolhe hoje, meu irmão, você que está aqui nesta noite, que é visitante, escolhe hoje, nesta noite, Jesus. Abandone o caminho largo, hoje. Pastor, tem que abandonar? Tem que abandonar o caminho largo. O caminho largo você precisa abandonar hoje, enquanto Deus está te dando tempo, enquanto Deus está te dando oportunidade para abandonar este caminho largo. Abandone hoje. Abandone o caminho largo hoje, enquanto Deus está te dando tempo para você se arrepender dos seus pecados. Abandone. Senhor, eu não quero mais. Se você cometia todos os tipos de pecado que existem no mundo até hoje, amanhã a página virou, né? Uma nova história Deus tem para você, uma nova página Deus tem para a sua vida. E a partir de hoje, diga assim para o Senhor: Senhor, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher, eu quero andar no caminho estreito, caminho largo não vou mais andar, porque uma nova história o Senhor Deus tem para mim. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Crê no Senhor Jesus hoje e terás a vida eterna. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, pregando o Evangelho em Filipos, ele disse: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. O carcereiro, ele creu, e ele foi salvo, e também toda a sua família. Lídia creu e foi salva ela e toda a sua família. Então, nesta noite, você que veio aqui, neste santuário, faça a escolha, a melhor escolha, a escolha mais importante da sua vida. Talvez você está aqui nesta noite e você ainda não tomou a decisão. Você ainda não é um cristão. Pastor, eu ainda não sou um cristão. Eu estou participando dos cultos aqui na igreja, mas eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Se você deseja, nesta noite, toda a igreja vai estar orando. Peço que a igreja esteja orando. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. Jesus, Ele quer te salvar. O Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
E quem salva o homem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesta noite o Senhor Jesus, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida.